O nosso primeiro livro é As Histórias Bíblicas para Crianças Contadas por uma Mãe a Seus Filhos, de Catherine Voss. É um livro lindo, ele não tem ilustrações, então é um livro de leitura de capítulo. Ele tem 3 volumes, esse é o primeiro volume, e ele vai desde o início, né, das escrituras até o livro de Ruth. Vou abrir o sumário, para que vocês possam ver. E o interessante do livro é que ele contextualiza as histórias da Bíblia de forma que facilita o entendimento. Então, é um livro legal para você ler com uma criança. É um livro legal também para as pessoas que precisam compreender melhor, às vezes. Lê a Bíblia e não consegue ter uma compreensão plena, acaba sendo uma leitura interessante para você fazer junto com a Bíblia, traz bastante ensinamentos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, na parte de Abraão, que ele fala que Abraão não era um homem jovem quando ele começou nessa jornada estranha. Ele tinha 75 anos. Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Mas os homens e mulheres não envelheciam tão rapidamente naquela época como acontece hoje. Então ele traz um contexto ali para a história. Aqui vai falando sobre a parte que Abraão segue a Deus, que Abraão sai da sua casa. Aqui também fala que, apesar de Abraão e de sua família viverem em tendas nessa viagem, e na verdade terem continuado vivendo em tendas todo o restante das suas vidas, Abraão era um homem muito rico. Ele tinha muitas vacas, bois, carneiros, jumentos e camelos. Ele tinha mais de 300 servos e provavelmente o mesmo número de servas. Os seus servos homens cuidavam dos animais. As servas mulheres tiravam leite das vacas, faziam queijo e manteiga, cozinhavam as refeições para toda aquela enorme família e teciam a lã dos carneiros para fazerem tecidos que iriam se transformar em roupas. Então a linguagem é uma linguagem fácil de compreender e ele contextualiza muito a Bíblia e você consegue compreender melhor. Às vezes você até consegue se colocar ali com mais facilidade no lugar do personagem que está sendo falado, porque realmente ele traz como era ali na época. Um comentário legal é que eu estou lendo aqui com a minha filha e ela fez um comentário, né? A gente estava lendo a parte onde Ismael, ele morava no deserto e fala que ele pegava água no poço para beber. E minha filha comentou: Mamãe, não tinha água no filtro. E é muito legal porque você consegue trazer ali a história da época, né? Falar que realmente naquela época como eram umas coisas, né? Então, é um livro muito interessante, muito legal para fazer uma leitura em voz alta, por exemplo. E como eu disse, né, até para uma leitura individual mesmo, para maior conhecimento aí das escrituras.